Durante décadas, o dólar foi muito mais do que a moeda dos Estados Unidos. Ele virou a língua principal do comércio internacional, das reservas dos bancos centrais, dos contratos financeiros e dos pagamentos globais. Então, quando alguém diz que os BRICS querem superar o dólar, a primeira pergunta deveria ser: superar em quê? Porque uma coisa é usar menos dólar em algumas transações comerciais. Outra, muito diferente, é substituir o dólar como principal moeda de reserva do planeta. E essa distinção muda tudo. Se a meta for reduzir custos de conversão, fugir de intermediações desnecessárias e ampliar o uso de moedas locais entre países do bloco, isso já parece um objetivo concreto. Mas se a meta for tirar do dólar seu lugar central no sistema financeiro mundial, o desafio sobe de patamar. É aqui que entra o BRICS-Pay. O BRICS-Pay é apresentado como uma plataforma para facilitar pagamentos internacionais entre países do bloco e parceiros, usando moedas locais e integração entre sistemas nacionais, numa lógica parecida com a de um Pix internacional. A promessa é simples de entender. Em vez de uma empresa brasileira vender para outro país e passar obrigatoriamente pelo dólar no meio do caminho, os países tentariam liquidar essas operações de forma mais direta, com menos etapas e menos dependência da infraestrutura tradicional dominada pelo Ocidente. Na prática, isso pode reduzir custo cambial, encurtar a operação e diminuir a exposição a sanções e bloqueios financeiros externos. Ou seja, antes de ser uma revolução monetária, o BRICS-Pay é uma tentativa de mudar os trilhos por onde o dinheiro circula. E isso é importante porque o poder do dólar não vem só do fato de ele ser muito usado. Ele também vem da infraestrutura construída ao redor dele: mercados profundos, contratos, liquidez, segurança jurídica, rede bancária internacional e hábitos consolidados de empresas, governos e investidores. É por isso que tanta análise erra o alvo. Muita gente imagina que bastaria anunciar uma alternativa para que o mundo abandonasse o dólar. Mas moedas globais não são substituídas apenas por vontade política. Elas dependem de escala, confiança, profundidade financeira e aceitação quase automática por parte do mercado. E pelo menos até agora, não existe sinal de que outra moeda fiduciária tenha realmente tomado o lugar do dólar. O euro está longe dessa posição, o iene e a libra também, e o eni chinês ainda tem participação pequena em pagamentos e reservas quando comparado ao dólar. Então, o ponto central deste vídeo é este. Os BRICS podem até reduzir a dependência do dólar em algumas margens do sistema, mas reduzir dependência não é o mesmo que derrubar a moeda central do mundo. Agora, para entender se esse projeto pode funcionar, precisamos separar 3 níveis diferentes. Primeiro nível, o comércio. Se 2 países do BRICS conseguem negociar diretamente em moedas locais, eles reduzem a necessidade de converter tudo antes para dólar. Só isso já muda alguma coisa. Segundo nível, os pagamentos. Se houver uma infraestrutura própria, interoperável e relativamente independente da rede tradicional, esses países ganham mais autonomia operacional. Nesse ponto, o BRICS-Pay é menos uma nova moeda e mais um novo canal. Terceiro nível, as reservas globais. E é aqui que a conversa fica muito mais difícil. Uma moeda de reserva não é apenas um meio de pagamento. Ela é um lugar onde bancos centrais e grandes instituições estacionam riqueza, com expectativa de liquidez, previsibilidade e segurança. É por isso que o dólar continua dominante. Segundo a análise do próprio debate recente sobre desdolarização, o dólar permanece forte não porque seja perfeito, mas porque segue oferecendo mais liquidez, instituições mais independentes e mais segurança jurídica e financeira do que seus rivais. Esse ponto é decisivo. O mundo pode até estar desconfiando mais das moedas fiduciárias e da dívida soberana dos países desenvolvidos, mas isso não significou até aqui uma grande migração para outra moeda estatal concorrente. Segundo essa leitura, o que cresceu de verdade foi a busca por ouro como reserva, não uma troca em massa do dólar pelo yuan, pelo euro ou por uma suposta moeda única dos BRICS. Em outras palavras, parte do mundo pode até estar procurando mais proteção fora do sistema fiduciário tradicional, mas isso não significa que o sistema já tenha encontrado um substituto escalável para o dólar. E aqui aparece uma confusão comum. Muita gente mistura 3 ideias diferentes: desdolarização, moeda única e sistema de pagamentos alternativo. Só que elas não são iguais. Um bloco pode usar mais moedas locais sem criar uma moeda única, pode criar um sistema de pagamentos sem derrubar o dólar como reserva, e pode discutir autonomia financeira sem conseguir transformar essa autonomia em confiança global. Por isso, o BRICS-Pay merece atenção, mas não histeria. Ele pode ser relevante como ferramenta de integração financeira entre os membros do bloco. Pode facilitar transações, ampliar o uso de moedas locais e reduzir alguns custos de intermediação.
Mas o passo seguinte depende de algo mais difícil, a adesão real do setor privado. E esse é um ponto pouco falado. Uma análise sobre os debates em torno da moeda de negociação dos BRICS observa que no sistema atual, exportadores recebem em dólar e podem manter esses recursos fora do país para pagar importações ou administrar caixa internacional. Num sistema mais centrado em compensação entre bancos centrais e moedas locais, empresas podem perder parte dessa flexibilidade, o que torna a adesão privada um desafio importante. Traduzindo, governos podem gostar da ideia. Empresas só vão aderir em massa se isso for realmente prático, barato e previsível. E no mundo real, quem consolida uma moeda internacional não é só o discurso diplomático, é o uso repetido, conveniente e confiável no dia a dia dos negócios. Então a pergunta final é: os BRICS conseguem desbancar o dólar? No curto prazo, parece improvável. Os dados disponíveis ainda mostram um dólar dominante em reservas, câmbio e pagamentos, sem um concorrente fiduciário à altura. Mas isso não quer dizer que nada esteja mudando. O que parece mais plausível é um processo gradual de fragmentação parcial. Mais comércio em moedas locais, mais sistemas paralelos de pagamento, mais swaps bilaterais e mais tentativas de reduzir a vulnerabilidade geopolítica. Esse movimento não precisa acabar com o dólar para ser importante. Se o BRICS Pay conseguir criar um caminho estável para pagamentos entre membros do bloco, ele já altera incentivos. Ele reduz atrito operacional, dá mais opção aos países participantes e enfraquece, ainda que marginalmente, a ideia de que toda transação internacional precisa inevitavelmente passar pelo dólar. Só que existe uma diferença enorme entre ter mais opções e virar o novo centro do sistema. Para que o dólar perdesse o posto de moeda de reserva dominante, seria preciso muito mais do que uma boa plataforma de pagamento. Seria necessário construir confiança duradoura, profundidade financeira, regras previsíveis, segurança institucional e ativos amplamente aceitos para guardar riqueza em grande escala. E esse talvez seja o ponto mais honesto de toda a discussão. O BRICS Pay pode fazer sentido como instrumento para reduzir dependência operacional do dólar. Pode até ganhar espaço em nichos importantes do comércio internacional. Mas transformar isso numa substituição plena do dólar exigiria uma arquitetura financeira muito maior do que a que existe hoje. No fundo, o debate não é só sobre tecnologia, é sobre confiança. O dólar reina porque o mundo inteiro já sabe como usá-lo, onde guardá-lo, como financiá-lo, como negociá-lo e como sair dele rapidamente se for preciso. Essa rede pronta é o que dá ao dólar uma vantagem que não desaparece de uma hora para outra. Então talvez a melhor forma de resumir tudo seja esta. Os BRICS podem não estar prestes a derrotar o dólar, mas estão sim testando maneiras de depender menos dele. E numa economia internacional cada vez mais fragmentada, isso por si só já é uma mudança grande o suficiente para merecer atenção. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos vemos no próximo vídeo.